tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, então, para nós finalizarmos, né, estas unidades, a unidade 5 e a unidade 6, que são as duas unidades da avaliação de ciências, eu quero fazer de novo, né, uma revisão, né, um resumo do que a gente viu, para que vocês possam ter uma ótima, excelente avaliação nesta semana, né, que já é nesta semana a avaliação de ciências. Bom, então para nós finalizarmos esse conteúdo com chaves de ouro, vamos relembrar de novo o que foi que a gente viu. Nós falamos sobre os micro-organismos, né? Então, a aula de hoje vocês vão acompanhar aqui, tá certo? Bom, os micro-organismos, né, são seres vivos do tamanho, né, de tamanho muito pequeno, cujas dimensões não permitem que sejam observados a olho nu, né, pelo homem. Assim, eles só podem serem visualizados ao microscópio, que é um aparelho que aumenta o tamanho das coisas, que aumenta em milhares e milhares de vezes o tamanho de alguma coisa, tá? Bom, de modo geral, os micro-organismos contribuem na fertilização do solo, na reciclagem de substâncias e podem ser usados na fabricação de produtos como iogurte, vinhos, queijos, vinagres, pães e alguns remédios. Existe ainda, né, os micro-organismos patogênicos que causam doenças em seres humanos, em animais e até mesmo em plantas. Os principais grupos de micro-organismos são os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. Bom, agora nós vamos ver cada um deles separadamente, tá? Bom, os vírus são organismos, né, microscópicos que não possuem células, tá vendo? Eles são unicelulares. Só conseguem realizar suas atividades vitais dentro de outra célula viva. Alguns exemplos de doenças causadas por vírus são, por exemplo, as gripe, sarampo, febre amarela, meningite, cachumba, hepatite, AIDS, varíola e a famosa, essa que está tão na moda, né, que é a Covid-19, né, que é o coronavírus, tá bom? É claro que existem outras doenças, essas são as mais comuns que nós vamos aprender, tá certo? E aí, nós temos também algumas doenças que são causadas por bactérias, né? Nós já falamos que são causadas por vírus, agora vamos ver as por bactérias. Olha só, as bactérias podem ser encontradas em diversos ambientes e são capazes de suportar condições ambientais onde nenhum outro ser vivo conseguiria se desenvolver. Algumas atuam na produção de alimentos e medicamentos. Já outras bactérias podem causar doenças como a cólera, diarreia, febre tifoide, lepra, meningite, tuberculose. Tá vendo quanta doença perigosa causada por esses dois micro-organismos? Bom, e agora vamos conhecer as causadas por protozoários. Bom, apresentam, né, variadas formas corporais e ocupam ambientes úmidos ou o interior de outros organismos, ou seja, elas se hospedam dentro de algum outro ser vivo, né? Pode ser um animal, tá bom? Alguns são parasitas, causadores de doenças. Entre as doenças causadas por protozoários estão, né, amebíase, giardia, né, malária e doenças de Chagas. Bom, alguns tipos de vermes, tá certo? E os vermes, para eles se reproduzir, eles precisam estar dentro de algum outro corpo, né? De algum outro ser vivo. Bom, e temos também os fungos, né? Que os fungos possuem diversos tipos de habitat, visto que são encontrados no solo,
na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral. Alguns são utilizados para diferentes fins, como na produção de medicamentos e até mesmo na produção de queijos. O cogumelo é um tipo de fungo que é muito apreciado na culinária, sendo fonte de proteínas. Existem ainda os fungos que podem causar algumas doenças, como as micose, sapinho, candidíase, histoplasmose. Então, aqui nós temos, né, esses exemplos, esses modelos de fungos que causam alguns tipos de doenças. Bom, então aí nós vimos 4 tipos de micro-organismos que são utilizados tanto para o bem como também eles nos fazem mal, não é isso? E quais são os 4 tipos que a gente viu? São os vírus, as bactérias, os protozoários e os fungos. E cada um deles, assim também como eles podem nos fazer bem, também tem alguns deles que podem provocar algum tipo de doenças. Então, memorize quais são as doenças, porque eu perguntei lá na prova, tá? Então, agora vamos revisar um pouquinho sobre a cadeia e a teia alimentar, que nós falamos bastante, mas não deixa de ser importante a gente falar novamente, né? Quanto mais, melhor. Bom, na cadeia e na teia alimentar, ela é compreendida, né? A diferença entre a cadeia e a teia alimentar é também porque a teia é melhor retrato das relações de alimentação de um ecossistema. Então, como vocês podem ver aí nessa imagem, o que é que está acontecendo? Né? O maior vai comendo, né? De acordo com o tamanho, cada um vai se alimentando, né? Com os seus menores. Bom, então aí a teia alimentar diz que as teias alimentares podem ser definidas como diversas cadeias alimentares interligadas. Olha aí! Essas interligações mostram que o mesmo organismo pode apresentar hábitos de alimentação variáveis e, portanto, ocupar diferentes níveis tróficos, né? Como nós, seres humanos, nós podemos nos alimentar de várias cadeias. Sabiam disso? Nós podemos nos alimentar de vegetais, né, dentro de uma cadeia, e também nós podemos nos alimentar de carnes. Não é isso? Bom, então, nós seres humanos, nós podemos participar de várias cadeias alimentares e formando assim uma teia alimentar. Tá certo? Bom, então, em uma teia, o fluxo de energia e nutrientes segue diversos caminhos. Então, vamos ver quais são esses caminhos que, né, a teia segue, né? Bom, então temos aí, olha só, olha aí. Bom, só lembrando que a fonte de energia primária é de onde? É o sol. Não esqueçam disso, tá? O sol, ele que fornece energia para as plantas. E a partir daí, tá? A planta cresce, né? Realiza seu processo de fotossíntese, né? Que é a produção do seu próprio alimento. E daí, de onde acontece todo esse processo, né? Que as plantas são o quê? Elas são as produtoras, porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Da energia que ela captou do sol. E aí os animais que se alimentam de plantas, de vegetais, eles são os consumidores, né? Que são os consumidores primários, e os outros animais que consomem aquele primeiro animal que consumiu a plantinha é o consumidor secundário, e o outro animal que é maior que consumiu aquele segundo animal é o consumidor terciário. Tá certo? Bom, e aí para finalizar, quando, né, esses animais morrem, o que acontece?
vem os micro-organismos, que são os decompositores, que são bactérias e fungos, como a gente viu que os micro-organismos também servem para, né, tem outras funções também. Né? Então, eles fazem, no caso, a reciclagem da matéria morta, transformando em nutrientes e deixando o nosso solo um solo mais rico e mais produtivo, tá certo? Bom, meus amores, então finalizo aqui minha revisão da nossa aula de ciências e agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, podem me perguntar no PV, fique à vontade, tá bom? E vou colocar mais um pequeno vídeo, né, sobre os micro-organismos, para que vocês possam estar tirando e aumentando o conhecimento. Tchau, tchau! Estudem bastante para a prova!